Ei, você já errou alguma vez na sua vida? Ou até mesmo caiu em algum pecado? Pois é, nesse vídeo eu vim trazer uma reflexão para nossas vidas sobre como ter um coração puro e arrependido. E aí, vamos lá? Bom, gente, primeiramente, vamos começar lendo o nosso versículo-chave, que é Salmos 51:10. Já vai pegando a sua Bíblia também para a gente ler, né? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Esse versículo foi um cântico de Davi. Neste salmo, Davi estava pedindo perdão a Deus, porque ele cometeu um pecado, o pecado de adultério com Betseba, mulher de Urias. A Bíblia vai nos dizer, em 2 Samuel capítulo 11 e 12, que Davi cobiçou e desejou a mulher de Urias. Sendo assim, ele comete o adultério e Betseba engravida. Nisso, para disfarçar o seu pecado, ele tenta primeiramente esconder, mas como ele vê que isso não é possível, ele planeja matar Urias, marido de Betseba. E assim que ele consegue isso, ele se casa com Betseba. E Deus enviou para confrontar Davi um profeta chamado Natã. E ele vai e confronta Davi usando uma história. Depois vocês vão lá ler direitinho a história. E Davi, ele faz isso no intuito de fazer Davi cair em si. E é isso que acontece. E Davi percebe que ele pecou contra o Senhor, que ele desagradou ao Senhor, e ele pede perdão. E ele confessa o seu pecado a Deus e pede perdão. E logo assim que ele confessa, ele é perdoado. O Senhor perdoa ele. Mas, como consequência do seu pecado, do pecado de Davi, o filho de Betseba com Davi adoece e morre. Só fiz aqui um resuminho bem rápido aqui para vocês entenderem um pouquinho do contexto desse salmo e desse versículo em específico. Porque nós podemos ver que apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ele também errou. Mesmo sendo rei, mesmo sendo íntimo de Deus, ele também pecou contra o Senhor e desagradou a Deus. Porém, Davi ele foi sincero com o Senhor. Ele não ficou escondendo, ele não ficou se martirizando ou se vitimizando. Porém, ele foi sincero com Deus, porque Davi estava impuro diante do Senhor. E quando ele viu que ele estava distante de Deus, distante da presença de Deus, ele falou: opa, peraí. Olha, não é assim que funciona, tô indo por um caminho que não devo andar, então vou me arrepender e vou pedir perdão. E às vezes a gente tem que ser assim, sabe? A gente tem que pegar e a gente tem que ser sincero com Deus. Porque não adianta a gente fazer trocentas coisas, falar trocentas palavras, se nenhuma delas é sincera, né? Sejamos sinceros aqui agora. Né? Muitas das vezes nós falamos, fazemos orações longas, pedimos perdão, mas não é de coração. E assim, a gente tem que entender que a sinceridade é melhor do que 1000 palavras, sabe? A sinceridade, às vezes você vai fazer uma oração de 5 minutos, mas é sincera, enquanto você vai fazer uma oração de 30 minutos e você só tá ali por obrigação. É forte, né, gente? Mas é a verdade. E assim, Davi não. Davi mesmo, na mesma hora que o profeta Natã, ele confrontou ele, Davi falou: eu pequei contra o Senhor. E foi perdoado. E é assim que acontece na nossa vida. Quando a gente confessa, a gente é perdoado. Porque não há confissão de pecados se não houver confissão. Não é verdade? Muitas vezes nós sentimos vergonha quando pecamos, mas nós não podemos ser assim. A gente tem que, ser corajoso e vencer as barreiras do medo, né, da culpa, né, porque geralmente quem bota a culpa na gente e medo é o diabo. Então, assim, lembre-se de que você foi pago, foi comprado por sangue de Jesus e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você pecou, se você errou, acredite, se arrependa, chega no Senhor, seja sincero, fale: Senhor, eu fiz isso. Não fique enrolando, falando grandes palavras ou dando grandes discursos, não. Como eu falei, às vezes uma oração de 5 minutos é mais sincera do que uma oração de 1 hora. Então, apenas seja sincero com Ele, entende? Abre o seu coração e fale tudo aquilo que você está vivendo e peça perdão se você pecou, se você errou
e não aceite essa culpa. Podemos ver também que Davi, ele pecou, ele errou, ele pediu perdão, mas a consequência do pecado de Davi, ela permaneceu. E assim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós estamos plantando, gente. Porque às vezes a gente erra, age por impulso, mas a gente não pensa na consequência dos nossos atos. Davi viu Betseba e ficou ali encantado, e ficou desejoso, eu quero essa mulher. E tipo assim, ele não pensou no que aquilo que ele estava fazendo poderia lhe causar na sua relação com Deus. E muitas das vezes esse é o cenário da nossa vida, porque nós agimos por impulso, nós pegamos e fazemos as coisas, mas nós não pensamos, será que aquilo vai prejudicar? Isso, no caso, vai prejudicar o meu relacionamento com Deus? Mesmo Davi sendo íntimo de Deus, ele acabou agindo por impulso. Então, tome cuidado e não haja por impulso. Haja pelo discernimento do Espírito, haja de acordo com a vontade de Deus para sua vida. Por isso, faça boas escolhas, faça escolhas que são baseadas na Bíblia, tenha a Bíblia como sua regra, sabe? Como sua medição, como a sua régua, sabe? Não haja por impulso e você vai ver que você vai colher muitos bons frutos, muitos mesmo, porque a Bíblia é cheia de promessas para as pessoas que cumprem ela fielmente, né? Em nome de Jesus. E assim, Davi praticou o arrependimento, que é muito importante. Além da gente ser sincero com Deus, a gente tem que ter um coração arrependido. Porque não adianta a gente chegar, pedir perdão a Deus, ser sincero com Deus se não haver dentro de nós um desejo de mudança. Porque, gente, o verdadeiro arrependimento gera mudança, sabe? Se você quer ver se uma pessoa se arrependeu ou não, é se ela mudou as atitudes dela ou se ela não mudou as atitudes. Claro que as atitudes de uma pessoa, elas não são mudadas do dia para a noite, né? Claro. Mas quando há arrependimento, há mudança. Então, assim, se arrependa, entende? Apenas se arrependa. Não fique demorando, não, sabe? Não deixe para tarde demais, porque Jesus está voltando. E claramente a gente tem que estar preparado, porque vai que ele vem um dia que a gente esteja desapercebido ou que a gente esteja com alguma falta com ele, entende? Então é sempre bom a gente estar arrependido, um coração arrependido, quebrantado e sincero diante de Deus. Mas como eu posso ter um coração puro, Bia? Então, vamos lá. Em 1 Pedro 1,22 vai dizer assim pra gente: agora que vocês já purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Esse versículo falou muito ao meu coração, porque na parte A do versículo vai dizer assim pra gente: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Aqui nesse contexto, a verdade é a palavra, a verdade é Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, então, enfim, né? Mas aqui nesse contexto, a verdade é a palavra, então nós somos purificados quando nós obedecemos a palavra. À medida que nós vamos avançando na nossa leitura bíblica, no nosso jejum, na nossa oração, a gente vai sendo mais cheio de Deus e a gente vai sendo mais purificado. Então, se você quer ser purificado, entenda que é necessário ler a Bíblia, é necessário ter intimidade com Deus para que Ele venha te preencher e tirar tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não é dele, de você, sabe? Muitas das vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos, de coisas que são irrelevantes, desnecessárias, mas quando nós lemos a palavra de Deus e obedecemos ela, nós somos purificados. Então, quer ser purificado? Leia a palavra de Deus, medite nela dia e noite e você vai ver que o Senhor vai te purificar, porque Ele também que faz essa ação. É o Espírito Santo que nos purifica. É o Espírito Santo que nos ajuda a nos separar e a nos santificar.
Esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreva, porque vai ajudar essa obra, esse canal, a chegar a mais pessoas e edificar mais vidas, né, pessoal? E compartilhe também se você acha que esse vídeo vai edificar a vida de outra pessoa, em nome de Jesus. E eu fico por aqui. Tchau, Deus te abençoe e até a próxima.